Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar início a mais um semestre, né? Eu vou estar com vocês com a disciplina de zoologia e com a disciplina de ecologia também na sexta-feira, tá? Ficaremos remotamente até o final de setembro, tá? A professora Jennifer entrará com algumas práticas, tá? Mas eu ficarei remotamente dando somente a teoria, tá ok? Então, a princípio, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre, primeiro, o plano de ensino, ou seja, vou dar uma pincelada do que vai ser visto na disciplina, e a gente já vai entrar com alguns assuntos, certo? Então, vamos ver um pouquinho aqui com a disciplina, o plano da disciplina, certo? Então, essa disciplina, ela tem uma carga horária de 40 horas, certo? Então, zoologia geral. E essa disciplina, pessoal, ela tem algumas particularidades, né, que nós temos aulas de laboratório, em que vocês verão alguns filos importantes, certo? Espera só um pouquinho aqui, deixa eu baixar aqui. Então, basicamente, gente, a gente vai começar com a nomenclatura zoológica, tá? Hoje. Vamos começar também a ver um pouco de evolução, certo? Evolução, que é a teoria de Darwin, né? Depois a gente já vai entrar na zoologia propriamente dita, né, que são os filos. Então, a gente vai ver os plateumintos, né, os nemateumintos, que é o filo nemátoda. Aí já vai estar, a aula prática vai ser teórica e prática, eu remotamente e a Jennifer no laboratório, tá? Depois o filo molusca também, teórica e prática. Filo anelida, né, que são as minhocas, também teórica e prática juntos, e o filo artrópoda, tá? Que são um grupo aí das aranhas, escorpiões, insetos. E depois, mais para frente, né, uma aula antes da prova, a gente vai começar a ver os peixes, que pertencem ao filo cordata. Teremos a prova. Depois continuaremos com anfíbios, répteis. Teremos uma aula prática de identificação das serpentes, diferenciar serpentes peçonhentas das não peçonhentas. Depois, aves e mamíferos, certo? Então, nós veremos esse conteúdo, tá? E depois a prova. A prova, gente, tá? Eu preciso ainda verificar ainda com o Jay e a Jennifer se a gente vai continuar, né, como no semestre passado. A princípio, agora valeria 6 e 4 de trabalhos, tá? Então, mas aí a gente vai informando vocês como vai ser a avaliação. Como a gente ainda está de forma remota, eu vou fazer esses pontos, né, de trabalho, participação, a gente vai fazer, após eu apresentar o conteúdo, um estudo dirigido, tá? Para vocês entregarem no dia seguinte. E, na prática, vocês vão entregar um portfólio. E esse portfólio nada mais é que um relatório sobre o que foi feito, visto na não, na aula prática, tá? É uma coisa bem simples, é tranquilo de fazer, certo? Então, vai funcionar dessa maneira. Eu só vou verificar se a prova vai valer 6 ou vai valer 8, que ainda não foi passado para a gente essa definição. Mas daí a gente vai conversando na medida que a gente for vendo os filos, tá ok? Tá? Pessoal, um minuto só que eu vou só abrir aqui, que ficou escuro de repente aqui onde eu tô.
Então, é isso. O plano de ensino, com relação ao plano de ensino, é isso, tá? Depois, a gente entrando ao vivo, vocês podem tirar as dúvidas, certo? Então, agora a gente vai ver a nomenclatura, certo? Então, pessoal, então, nomenclatura, gente, nomenclatura zoológica, não posso falar de nomenclatura sem antes falar alguma coisa sobre sistemática e taxonomia, tá? Então, nós temos os seres vivos, estão, né, cada vez mais espécies são descobertas, são classificados de acordo com as suas características. Então, aí a gente entra com o que a gente fala da sistemática ou classificação biológica, certo? Então, todos os seres vivos, desde o homem, né, que nós somos uma espécie, né, de mamífero, até a mais infinita bactéria, né, que a gente pode ter no fundo do mar, né, se ela foi encontrada por alguém e foi estudada, ela é classificada, certo? Então, nós temos aí o que a gente chama de taxonomia, que nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco, certo? Taxonomia. Então, e aqui a gente entra, né? Um exemplo aqui, né? Nos carnívoros, tá? Então, dos carnívoros a gente tem os felinos, né? Que é Felidae, tá? Família, Mustelide e Canide. Então, daqui, da carnívora, a gente tem esses 3 ramos. Esses 3 ramos, gente, eles também, né, de acordo com o gênero, tá? E depois com relação a gênero e espécie, aí sai a nomenclatura. Ó, que o Felidae, Panthera é o gênero, e Panthera pardus é a espécie, certo? Então, aqui também no canide, canis lupus e canis familiares, ou seja, tanto o cão doméstico, que a gente conhece, e o lobo, eles têm o mesmo gênero, porém, são espécies diferentes, ok? Então, vamos lá. Continuando. Sistemática ou classificação biológica. Então, aqui temos um breve histórico, né, da classificação biológica. Então, aqui nós temos os animais de sangue quente e animais de sangue frio. Foram as primeiras classificações lá de Aristóteles. Por quê? Lá, gente, eles não tinham condições, né, não tinham, como, por exemplo, um microscópio, por exemplo, tá? Que foi inventado muito tempo depois. Então, eles viam com as características externas, né, que dava para ser percebido. Então, sangue quente, sangue frio, ou seja, aqueles que conseguem manter a sua temperatura constante e aqueles que variam a temperatura de acordo com o ambiente. Então, aqui, depois veio o teofrasto, né, que classificou os vegetais quanto ao tamanho, né, gramíneas, ervas, arbustos e árvores, isso aqui vocês vão ver com a professora Fátima, tá? A classificação das plantas, tá? Então, aqui, ó, ambas as classificações são artificiais, pois não se baseiam em relações de parentescos evolutivos. Porque, como eu falei, eles não tinham condições naquela época de fazer esse tipo de classificação. Em 1775, Linneu, né, que foi, digamos, o nome mais importante da classificação dos seres vivos, né, dividiu em 2 reinos, o reino animal e vegetal. Muito tempo depois, Whittaker dividiu em 5 reinos, divididos principalmente pelas características morfológicas e fisiológicas. Então, a gente tem aqui, nessa classificação do Whittaker, o Monera, que são os procariotos, tá? Ou seja, são seres que não têm
o núcleo organizado da sua célula, o protista, que aqui a gente tem os eucariotos unicelulares, os protozoários, sem parede celular, e as algas com parede celular. Os fungos, né, do fungo, eucariotos aclorofilados, ou seja, que não possuem clorofila. Depois o planta, que são os vegetais, e animalia, que são os animais. Tá? Então, aqui nós temos os 5 reinos, né? Depois o Karl Schwartz, tá? Também fez essa classificação, também baseado em reinos, certo? Então, aqui Monera, protista, planta, animalia, fungi, certo? Então, nós temos aqui essa outra classificação. E a partir aqui dos estudos de Wese e Fox, tá? Eles fizeram uma classificação com relação a todos os seres vivos e identificaram 3 domínios: o Archaea, tá? Procariotos, bactéria, que também são procariotos, e eucária, que são chamados eucariotos. Então, aqui, o que eles fizeram? O sistema de classificação deles foi baseado principalmente nos aspectos evolutivos da filogenética. Tá? Então, eles compararam as sequências de RNA ribossômico de diferentes organismos. E assim surgiu a nova classificação, certo? Então, aqui também estão os domínios, e nesses domínios continham os 5 reinos que já estavam propostos pelos pesquisadores anteriormente. Bom, depois aqui, pra vocês terem uma ideia, né? Então, nós temos aqui a árvore filogenética universal, tá? Que foi da onde surgiu aqui, ó, o último ancestral comum, e isso foi, né, se destrinchando ao longo do tempo, fazendo com que se tivesse essa classificação, bactéria, arca e eucária, tá? Nós aqui da zoologia vamos nos ater aos animais, certo? Depois vocês vão ter em microbiologia aqui, ó, fungos, tá? Ali na taxonomia, plantas, certo? Então, aqui nós temos, né? Na zoologia, a gente vai ficar nesse ramo aqui. Vamos estudar os grupos, né? Os filos animais, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, bactérias, arca e eucariotos. Então, nós temos aqui, ó, núcleo na eubactéria e arquea não, nos eucariotos sim, certo? Ou seja, tem o núcleo organizado. E outras características também, nucleossomos, né? Na eubactéria não tem, nos outros tem, tá? Então, existem várias semelhanças, né, e diferenças entre esses grupos. Tem até, ó, aminoácidos de iniciação proteica, enquanto neobactérias é o N-formilmetionina e nos outros é a metionina, certo? Então, aqui, sensibilidade à síntese de proteína toxina diférica, insensível nas eubactérias, no arca e nos eucariotos são sensíveis, peptidoglicana na membrana, sim nas eubactérias e não nas outras, ou seja, são algumas características, né, que identificam as semelhanças e diferenças entre esses grupos. Então, aqui, os 3 domínios, o Archaea, procariotos, ou seja, não tem núcleo organizado, frequentemente são encontrados em ambientes cujas condições são bastante extremas, tá? Ou seja, condições primordiais da Terra, dos ambientes primordiais, sendo, por isso, muitas vezes considerados como sendo ancestrais das bactérias, tá? Ou seja, eles eram, digamos, o que as bactérias foram há milhares de anos atrás. No entanto, hoje em dia, considera-se árqueas como um grupo intermediário entre os procariotos e os eucariotos. Ou seja, devido a vários estudos de microscopia, chegaram a essa conclusão. Bactéria corresponde a um enorme grupo de procariotos anteriormente classificados como eubactéria, representadas pelos organismos patogênicos,
ao homem e bactérias encontradas nas águas, solos, ambientes em geral. A eucária, no âmbito microbiológico, compreende algas, protozoários e fungos, e no âmbito macrobiológico, compreende plantas e animais, certo? Então, e aqui, no nosso caso, nós vamos dar ênfase aos animais, só para vocês terem uma ideia, né, de onde a gente vai estar estudando. Nós estamos no eucária, tá? No grupo dos animais, no reino animal. Bom, com relação à taxonomia, tá? Carl von Linné, mais popularmente conhecido como Linneu, tá? Foi um botânico, médico sueco, que ele escreveu, gente, uma obra, um livro chamado Sistema Naturae, que aborda pela primeira vez, tá, os princípios da classificação biológica. Bom, ele estabeleceu espécie como base da classificação, criou os 5 grupos taxonômicos, reino, classe, ordem, gênero, espécie, propôs o uso de palavras latinas nos nomes científicos e estabeleceu a nomenclatura binomial da espécie, que é o que a gente está estudando agora. Exemplo de Linneu. Então, vamos lá. O leão, nome científico, Panthera leo. Onça, nome científico, Panthera onca. Certo? Ou seja, pantera, gente, a palavra pantera é o gênero. O que vem depois do gênero, né, que no caso aqui da pantera, da onça é onca, é o epíteto específico, tá? Ou epíteto de espécie. Do leão, pantera leo, o leo aqui é o epíteto específico também, tá? Então a gente vê que o gênero é o mesmo, porém o epíteto é diferente, o que faz que eles sejam espécies diferentes, certo? Então aqui, gênero é um conjunto de espécies semelhantes. Epíteto específico é o termo que designa a espécie, certo? Então, gente, quando tem o mesmo gênero, tá? Não significa que são animais idênticos, que são espécies idênticas, certo? Tem que ter o epíteto complementando e dizendo se é ou não. Então, aqui, ó, classificação do gênero Felis. Um outro exemplo aí, ó. Reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Felidae, gênero Felis. Só que daí do Felis teremos Felis rufus, Felis concolor, Felis lynx, Felis manu e Felis silvestres. Ou seja, várias espécies possuem o gênero Felis. Certo? E todos eles pertencem ao quê? À família Felidae, ordem carnívora, classe Mammalia, filo Chordata e reino Animalia. Ok? Então, para vocês guardarem bem, né? Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage. Não sei se vocês aprenderam isso no colégio, tá? Para guardar, tá? Então, é essa aqui a classificação do gênero Felis. E a gente pode fazer a classificação para todos os seres vivos, tá? Animais e vegetais. Bom, características, as 8 categorias atuais: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Então, hoje a gente usa essas 8 categorias, tá? E espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam naturalmente e geram descendentes férteis, ou seja, para ser considerado da mesma espécie, pessoal, tem que gerar descendentes férteis, ok? Então, essa é, digamos, a característica principal para se ter realmente a verificação se 2 indivíduos são realmente da mesma espécie.
Devido à complexidade e alguns grupos, foi necessário criar subgrupos. Então, aqui nós temos subgênero, subfamília, subespécie, subfilo, tá? Então, pode ocorrer essas, digamos, classificações. Assim como também tem superfamília, certo? Então, assim, a gente não vai entrar nessa questão, tá? Nós vamos ficar somente nessa aqui, básica. Bom, o nome científico. O nome científico, gente, então ele é composto, por isso que é nomenclatura binomial, por duas palavras, certo? Sendo que uma é o gênero e a outra é o epíteto de espécie, certo? E o nome popular. Então, assim, Homo sapiens é o nome científico. Humanos, nome popular, certo? Ah, professora, tem espécie que não tem nome popular? Sim, existem espécies que não têm nome popular. Geralmente são espécies pouco conhecidas, certo? Que não têm uma importância relevante, tá? Mas geralmente, quando a espécie já é conhecida, vamos supor, um inseto que é praga, tá? Para facilitar, já criam um nome popular para ele. Então, assim, que nem eu falo sempre do ácaro branco, que é um nome bem estranho. Polífago tarsonemus latus é o nome dele. Então, imagina, para os produtores, coitados, para ficar falando polífago tarsonemus latus, tá? Então, criou-se digamos, o nome popular dele, que é o famoso ácaro branco, certo? Então, isso é um exemplo de que todo nome científico, quando ele se torna conhecido, quando ele se torna importante, automaticamente já dão um nome popular para ele, tá? Mas qual a importância de ter um nome científico? Com o nome científico, gente, ele é identificado em qualquer lugar do planeta, tá? Independente da língua. Então, aqui, ó, mais um exemplo das categorias taxonômicas, que são chamados taxon. Então, reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero, espécie e subespécie. Então, vamos lá. Homem, reino, metazoa. Filo, cordata. Subfilo, metazoa ou animal também, né, gente? Mas hoje em dia se usa bastante o metazoa. Subfilo, vertebrada. Classe, mamália. Ordem, primata. Família, hominídeo. Gênero, homo. Espécie, homo sapiens. Subespécie, homo sapiens sapiens. Certo? Então, nós temos desde lá, né, de domínio, depois já vem reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero, espécie e podendo ter subespécie. No cão, metazoa, cordata, vertebrada, classe mamália, aqui na ordem já começa a divisão, ó. Carnívora, família, canídea, gênero canis e espécie canis familiares, certo? Então, e essa classificação aqui, gente, tá? Todos os seres vivos podem ter. Aliás, tem, né? Basta você pesquisar e ver qual a correta. Nomenclatura binomial. Então, aqui, na nomenclatura binomial, gente, binomial já fala duas palavras, dois nomes, tá? Então, aqui, dois nomes em latim ou latinizado. O primeiro em maiúscula é o gênero, o segundo em minúscula é o epíteto específico. Os dois nomes juntos formam o nome da espécie, tá? Esses nomes podem vir do nome do cientista que escreveu a espécie, tá? Um exemplo é o Trypanosoma cruzi, tá? Que é o causador de uma doença muito importante, de Chagas. Por que é Trypanosoma cruzi? Esse cruzi vem de Oswaldo Cruz, certo? Que foi um médico sanitarista muito famoso no Brasil, tá? Então, esse é um exemplo. De um nome popular, tá? Então, vamos supor, mosca doméstica, que é o nome da mosca. Mosca, que vive na nossa casa. Por que virou mosca doméstica? Porque ela sempre está dentro das residências, certo?
de uma característica que apresente. Por exemplo, o que eu acabei de falar, polífago Tarsonemus latus. Por que é polífago? Polífago porque ele se alimenta de várias espécies de plantas, então ele é polífago, tá? Poli, vem de poli, muitos. Fago, alimentação, certo? Então, polífago Tarsonemus latus. Do lugar aonde ocorre, tá? Então, a gente pode... deixa eu ver se eu lembro um exemplo. Tem até o meu nome, tá? Que veio da Carolina do Sul. Tem um pássaro, não lembro o nome dele. Então, vamos supor, pássaros carolinenses, tá? Porque ele vive na região da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, certo? Então, de acordo com essas características, ele vai dar um nome, né? O pesquisador, né, que estudou esse ser vai denominar, ele tem essa autonomia para dar o nome que ele quiser, certo? Então, se ele quer homenagear um grande pesquisador daquela área, ele pode colocar o nome homenageando. Às vezes foi professor dele, né? Foi tutor, como é que fala? Ele foi discípulo daquele pesquisador, tá? Então, é perfeitamente comum isso. Então, aqui, canis familiares, tá? Designação em latim, em itálico ou sublinhado. Então, gente, sempre lembre disso. Ou vocês vão sublinhar, ou vocês vão escrever em itálico, certo? Nunca as duas coisas juntas. Geralmente, hoje se está utilizando mais o itálico, certo? Mas, por exemplo, quando a gente está escrevendo à mão, não tem como a gente escrever em itálico, né? Então, a gente sublinha. O primeiro nome do gênero, começando com maiúscula, tá? E o segundo, restritivo específico com minúscula, entre parênteses, nome de quem primeiro classificou a espécie e a data se for espécie ou subespécie, tá? Então, porém, então, quando tem a subespécie, a nomenclatura vira trinomial, tá? Então, aqui, ó, Orictolacus, Cuniculus algirus, certo? Então, aqui nós temos a algirus é o quê? A subespécie. Todos os taxa é o quê? É o plural de taxon, tá? Superiores à espécie tem nomenclatura uninomial, escrita com maiúscula, tá? Então, ou seja, o filo, a ordem, tá? Todos são escritos em maiúscula. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Canis lupus, gênero Canis, família Canidae. Então, aqui não precisa ser itálico a partir de família. Ordem também não, classe, filo e reino. Não precisa ser itálico, somente escrito em letra maiúscula. Os nomes das espécies devem vir destacados no texto, preferencialmente em itálico, como eu já falei, tá? Em casos que não é possível utilizar itálico, podem aparecer sublinhados, como eu já falei anteriormente. Quando citar o autor, este deve vir logo após o nome da espécie, escrito em letras normais, então aqui não é itálico, e sem nenhuma pontuação entre a espécie. Ou seja, Cariocar brasiliense, Cambis. O Cambis é, né, digamos, o autor, ou seja, quem realmente estudou e classificou, né, aquele ser vivo. Quando citar o ano da primeira publicação, este deverá vir separado do autor por vírgula, ou seja, aqui, ó, Apis mellifera, que é a nossa amiga abelha, Linnaeus, 1758, ou seja, foi em 1758 que o Linneu realmente identificou todas as características da abelha, tá? E classificou ela no reino animal, tá? Na classe insecta, então, devido a esse evento que ocorreu em 1758, tem que vir depois do nome do autor, separado por vírgula. Ok? Bom, aqui
só para finalizar aqui, eu achei bem interessante. Isso aqui a gente chama de mapa mental, tá? Então, ou seja, um resumo, né, de tudo que tem que ser colocado na nomenclatura binomial. Certo, pessoal? Então, é isso, gente. Nomenclatura binomial é muito simples, tá? Mas é importante porque todo o trabalho que vocês forem fazer, vocês têm que colocar a nomenclatura correta. Se vocês forem fazer um TCC, uma tese, um artigo para o simpósio, vocês têm que colocar a nomenclatura correta. Certo? Por quê? Qual a importância disso? Se o teu artigo, tá, vai ser lido no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, o que vai ser referência do teu artigo? Né? Como que alguém vai descobrir o seu artigo? Vai digitar lá no Google Acadêmico, no Cielo, o nome científico. Porque o nome científico vai estar escrito no teu artigo no Brasil. Se alguém fez na Alemanha, vai estar escrito também o mesmo nome científico quem fez um artigo sobre aquele animal na Alemanha. Na Austrália, sei lá, no Japão, em qualquer outro lugar do mundo. Então, essa é a importância do nome científico, tá? Para o quê? Para que o mundo todo fale, né, aquele nome científico, que o mundo todo vai entender que aquele nome se trata daquele determinado animal, ou, né, no caso, planta, ou qualquer outro ser vivo, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, daqui a pouco eu volto com a parte de evolução, tá ok?